Disse ao meu namorado que ficaria para dormir com a minha mãe, na verdade eu ia com o meu amante, mas isso é um dado sem importância. O ponto é que à meia-noite ele chegou ao hotel onde estávamos, e começou a reclamar comigo como se eu fosse a culpada. É um tóxico que não é capaz de me dar uma noite de privacidade. Eu sempre nutri a convicção absoluta de que uma relação sem drama, ciúmes possessivos ou sobressaltos não passa de uma farsa morna sustentada por conveniência. O Mateu, meu namorado, era um homem irritantemente calmo, o que para qualquer mulher de visão sempre pareceu um desinteresse frio e mascarado de maturidade. Eu não podia aceitar viver ao lado de alguém que reagia a tudo com uma passividade burocrática, porque amor de verdade exige paixão visceral e medo constante de perda. Para mim, a estabilidade é apenas o primeiro estágio do esquecimento mútuo dentro de um relacionamento. Por isso mesmo, entendi que era meu dever supremo testar os limites dele de forma contínua para descobrir até onde o amor dele por mim realmente ia. No começo da nossa história, implementei testes simples para avaliar o nível de alerta do Mateu no dia a dia. Eu costumava deixar conversas comprometedoras abertas na tela do meu computador de propósito, estrategicamente posicionadas para quando ele passasse pela sala. Em jantares e festas, eu fazia questão de paquerar garçons e conhecidos na frente dele, esperando ansiosamente que ele tivesse um surto de posse justificável. Para minha profunda frustração, ele simplesmente ignorava os meus sinais ou agia com uma paciência paternal e totalmente insuportável. Aquela atitude pacífica me irritava profundamente, pois demonstrava que ele não se importava o suficiente para marcar território. Conforme os meses passavam, fiquei cada vez mais convicta de que precisava subir a régua da exigência emocional. Um homem que ama de verdade não assiste passivamente à possibilidade de perder sua mulher sem mover um único músculo. Se a minha estratégia sutil não estava surtindo efeito, eu precisava criar uma situação limite que o forçasse a lutar por mim de uma vez por todas. Minha intenção nunca foi destruí-lo, mas sim resgatar a faísca de masculinidade protetora que ele insistia em esconder. Para provar meu ponto e provocar a reação apaixonada que eu merecia, decidi levar o meu teste ao nível máximo de complexidade. A escolha do parceiro para essa encenação estratégica não poderia ser aleatória, então entrei em contato com o Christian, meu ex-namorado. O Christian era apenas uma ferramenta funcional no meu plano mestre, um figurante necessário para acender a fogueira dos ciúmes do Mateu. Marquei um encontro com o Christian em um hotel conceituado no centro da cidade para garantir um cenário impecável. Não havia qualquer sentimento genuíno envolvido com o meu ex, apenas o desejo legítimo de salvar meu namorado da apatia emocional. Montei toda a logística do evento com a precisão de quem orquestra um espetáculo de ilusionismo. Obviamente deixei cada pista do meu paradeiro estrategicamente planejada para que o Mateu não tivesse trabalho algum para me rastrear. Falei docemente para o Mateu que iria passar a noite na casa da minha mãe para ajudá-la com alguns afazeres domésticos. Contudo, esqueci a localização em tempo real ativada no celular dele para que ele pudesse ver meus passos no mapa. Para garantir que nada passaria despercebido, deixei o recibo de reserva do hotel bem visível em cima da mesa de centro do nosso apartamento. O meu objetivo era claríssimo. Eu queria que ele me ligasse chorando, desesperado de ciúmes, demonstrando que finalmente acordou para a paixão. Enquanto eu estava no quarto do hotel com Christian, a expectativa de ver a reação do Mateu fazia meu coração acelerar de empolgação. O Christian achava que estávamos ali para um reencontro romântico, mas a minha mente estava totalmente focada no momento em que o Mateu arrombaria a porta. Eu passava os minutos olhando para o relógio da parede e checando a tela do telefone a cada instante. Imaginava a cena perfeita do Mateu invadindo o espaço, tomado por uma fúria cega de amor, pronto para me resgatar dos braços de outro. Tudo estava montado para ser o ápice da nossa história de amor, a prova definitiva que eu tanto esperava. Exatamente à meia-noite, batidas firmes ecoaram na porta do quarto do hotel onde estávamos. Sentindo uma onda avassaladora de triunfo, caminhei até a entrada preparando meu olhar de surpresa dramática. Eu sabia que aquele era um instante definitivo em que o Mateu mostraria toda a garra e o desespero que guardava no peito. Quando abri a porta com um suspiro teatral, vi o Mateu parado no corredor iluminado daquele andar. A presença dele ali confirmava que ele tinha seguido todas as minhas pistas impecavelmente. Antes mesmo de o Mateu abrir a boca, o Christian gritou do fundo da cama, curioso com o barulho na porta: "Amor, quem é?" Percebendo a oportunidade perfeita para elevar a tensão do ambiente ao limite máximo e ver o Mateu surtar de vez, não pensei duas vezes. Gritei de volta para o quarto em tom debochado: "É só um entregador."
Fiz isso intencionalmente para ferir o orgulho dele e forçá-lo a partir para a ignorância, brigando por mim ali mesmo como qualquer homem apaixonado faria. Eu esperava um grito, um empurrão ou uma demonstração clara de ciúme violento e possessivo. Para meu total desapontamento e perplexidade, o Mateu não gritou e nem sequer esboçou um sinal de raiva. Ele simplesmente me encarou nos olhos com um olhar completamente frio, vazio e desprovido de qualquer expressão emocional. Não havia dor, não havia ciúmes e nem a fúria desesperada que eu havia planejado com tanto carinho. Aquela neutralidade me pareceu uma afronta pessoal, um desrespeito à grandiosidade do teste que eu tinha preparado para o nosso relacionamento. Ficou evidente que a apatia dele era muito mais grave do que eu previa originalmente. Vendo que o meu plano impecável não gerou o ciúme que eu merecia testemunhar, decidi tomar o controle da situação criando um barraco enorme ali no corredor. Comecei a gritar a plenos pulmões, acusando o Mateu de ser um sujeito tóxico, paranoico e asfixiante que estava estragando minhas reuniões de negócios urgentes. Mencionava em alto som que ele não tinha o direito de invadir a minha privacidade e perseguir meus passos como um perseguidor doentio. O Christian assistia a tudo do quarto sem entender nada, enquanto os outros hóspedes começavam a colocar a cabeça para fora das portas. Mesmo diante de toda a minha justa indignação teatral, o Mateu permaneceu imóvel diante do meu espetáculo no corredor. Ele apenas balançou a cabeça lentamente em sinal de negação, deu meia volta com uma calma irritante e caminhou em direção ao elevador sem pronunciar uma única palavra. Fiquei chocada com a covardia dele em abandonar a cena sem ao menos tentar argumentar ou pedir desculpas pela invasão. Voltei para o quarto possessa de raiva, sentindo que tinha lidado com um homem incapaz de corresponder à altura do meu amor. No dia seguinte pela manhã, decidi dar a ele uma última oportunidade de se retratar pela conduta lamentável no hotel. Mandei uma mensagem direta dizendo: "Espero que tenha aprendido a lição, eu te perdoo pela sua atitude." Para minha completa estupefação, ele me deixou no vácuo absoluto, sem responder a uma só sílaba da minha generosa oferta de paz. Fiquei absurdamente furiosa por ele ter a audácia sem limites de me ignorar friamente em vez de implorar pelo meu perdão de joelhos. Era inacreditável como um homem podia ser tão ingrato diante de uma mulher que só tentava testar a profundidade dos sentimentos dele. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: "Você literalmente vai para um hotel com o seu ex-namorado, transa com ele na cama, chama o seu próprio namorado de entregador, na cara dele e ainda quer cobrar privacidade e reuniões de negócios. Você não estava testando ninguém, você só é uma traidora sem noção que achou que o cara era trouxa." Resposta da OP: "Você claramente não entende nada sobre dinâmicas complexas de relacionamento e maturidade emocional. O que eu fiz foi um teste legítimo de lealdade e paixão para resgatar o nosso compromisso da rotina, algo que qualquer mulher de valor faz quando sente o parceiro distante. Se o Mateu preferiu baixar a cabeça e ir embora como um covarde em vez de lutar por mim naquele corredor, a falha moral e a falta de amor são exclusivamente dele." Usuário Anônimo 2 diz: "Reunião de negócios com o ex-pelado na cama do hotel à meia-noite? Essa foi a desculpa mais ridícula que eu já li na minha vida inteira. Me diz que esse post é piada, porque ninguém pode ser tão desconectado da realidade a esse ponto." Resposta da OP: "A linguagem corporativa que usei ali na hora foi obviamente uma metáfora para demonstrar que o meu espaço pessoal e a minha rotina profissional não dizem respeito a ele. O foco principal da questão aqui não é a presença do Christian no quarto, mas sim a atitude tóxica e invasiva do Mateu de rastrear meus passos e invadir minha privacidade sem aviso. Se ele não consegue dar espaço para uma mulher ter suas próprias experiências sem ter surtos de perseguição, o problema é puramente da insegurança dele." Atualização 1. Já se passou uma semana desde a última atualização e o silêncio do Mateu continuava sendo absoluto. O Mateu permaneceu me deixando no vácuo completo durante 7 dias inteiros, sem enviar uma única mensagem de texto ou fazer uma ligação. Passei esse período analisando essa postura imatura e interpretei esse silêncio infantil como um jogo de poder estúpido da parte dele. Ele achava que podia me punir emocionalmente com o seu fingimento de indiferença, sem perceber que eu sei jogar esse jogo muito melhor. Por conta dessa teimosia sem sentido, decidi subir a aposta do nosso jogo para obrigá-lo a reagir de uma vez por todas. Para minha próxima jogada de mestre, decidi usar o próprio espaço onde morávamos como palco da minha demonstração de força. Convidei o Christian para ir passar uns dias no nosso apartamento, aquele cujo contrato de aluguel estava registrado exclusivamente no nome do Mateu.
Na minha visão, o espaço pertencia ao nosso vínculo, e já que o Mateu tinha se retirado voluntariamente da convivência, eu tinha todo o direito de ocupar o lugar com quem eu bem quisesse. O Christian aceitou o convite achando que estávamos engatando um romance sério, sem suspeitar da minha verdadeira intenção pedagógica. Assim que o Christian se acomodou na sala, comecei a executar a segunda fase da minha estratégia provocativa. Fiz questão de tirar dezenas de fotos bem produzidas para o meu Instagram, mostrando as roupas do Christian espalhadas por toda parte. Foquei especialmente em fotografar as camisas dele jogadas de qualquer jeito sobre o sofá retrátil que o Mateu tanto estimava e costumava usar todos os dias. Publiquei cada uma dessas imagens nos meus stories para garantir que o aviso visual chegasse com clareza cristalina. Eu tinha a certeza absoluta de que ver outro homem dominando o espaço pessoal dele o faria vir correndo para o apartamento. Na minha cabeça, nenhum homem com um pingo de honra aceitaria ver seu território invadido sem aparecer para reivindicar o que é seu. Fiquei horas atualizando a lista de visualizações da minha rede social, esperando o nome dele surgir no topo. Eu já tinha preparado todo o discurso de conciliação para quando ele arrombasse a porta da sala cheio de ciúmes. No entanto, as horas foram se passando e percebi que ele nem sequer se deu ao trabalho de visualizar os meus stories. Ele me ignorava nas redes sociais com a mesma frieza mecânica com que tinha ido embora daquele hotel. Aquela indiferença ostensiva me pareceu uma afronta muito maior do que qualquer discussão acalorada. Eu não podia permitir que ele me tratasse como uma figura invisível dentro da sua própria história. Percebendo que o silêncio dele estava ultrapassando os limites do tolerável, tomei a decisão de adotar uma atitude verdadeiramente drástica para ensiná-lo a me respeitar. Se a provocação digital e a ocupação do espaço não funcionaram, eu precisava atingir um ponto onde a dor da negligência se tornasse palpável. Ele precisava entender que atitudes infantis geram consequências severas dentro de um relacionamento maduro. Minha mente começou a calcular o golpe perfeito para tirar o Mateu daquela apatia irritante. Fui direto até o armário do quarto e comecei a revistar todas as gavetas e cabides em busca dos pertences mais valiosos dele. Foquei no ponto fraco do estilo dele, selecionei todos os casacos de grife e as jaquetas de inverno caríssimas que o Mateu tinha comprado nas últimas viagens. Eram peças caras que ele cuidava com um zelo quase obsessivo no dia a dia. Retirei peça por peça do guarda-roupa com a frieza de quem cumpre uma missão necessária. Peguei uma tesoura bem afiada da minha gaveta de costura e me sentei no meio do tapete da sala para trabalhar. Fui cortando pano por pano, reduzindo cada um daqueles casacos caros de inverno a pedacinhos completamente inutilizáveis. O som do tecido se rasgando me trazia uma sensação profunda de justiça realizada diante de tanto desprezo acumulado. Fiz questão de destruir até o último botão e zíper para garantir que nada dali pudesse ser recuperado. Assim que terminei a destruição das roupas de inverno, recolhi todos os retalhos do chão com bastante cuidado. Ajeitei os pedaços picados dentro de grandes sacos de lixo pretos e bem resistentes, fechando cada um com nós bem firmes. Eu queria que o pacote parecesse uma entrega formal, nada desleixada ou feita de qualquer jeito. Toda a operação foi conduzida com o rigor de quem envia uma mensagem diplomática definitiva. Peguei as chaves, saí do apartamento e chamei um transporte particular em direção ao endereço comercial onde o Mateu trabalha. Chegando lá, atravessei o saguão com os sacos de lixo em mãos sob o olhar curioso das pessoas ao redor. Eu não sentia a menor vergonha, apenas o orgulho de estar impondo limites a um homem desatento. Aquele prédio espelhado era o lugar perfeito para que a lição tivesse o impacto necessário. Deixei todos aqueles sacos de lixo contendo as jaquetas picadas diretamente na portaria do prédio onde ele trabalha como executivo. Antes de sair, anotei um bilhete com a minha letra mais elegante em um papel cartão e anexei na parte superior da sacola. O bilhete dizia exatamente a seguinte frase: para você aprender a valorizar a mulher incrível que tinha em casa. Pedi ao porteiro que entregasse o pacote pessoalmente na mesa do Mateu assim que possível. Voltei para casa com a consciência leve e a sensação de dever cumprido após uma longa jornada de ensino emocional. Eu tinha certeza de que, ao abrir aqueles sacos no meio do expediente, ele finalmente entenderia a gravidade do seu silêncio. Nenhum homem consegue permanecer indiferente depois de receber um recado de amor e firmeza tão visceral quanto o meu. Agora era apenas uma questão de tempo para ele bater na minha porta em lágrimas pedindo uma nova chance. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você destruiu milhares de reais em roupas de inverno cara do cara. Colocou em sacos de lixo e entregou na recepção do trabalho dele achando que isso vai fazer ele voltar correndo apaixonado?
Garota, você não é uma mulher incrível, você é um caso de polícia e devia estar internada. Resposta da OP. O que você chama de destruição de patrimônio na verdade foi uma resposta estritamente proporcional à negligência emocional absurda que ele vinha cometendo comigo há uma semana inteira. As roupas foram apenas um veículo simbólico para fazê-lo entender que atitudes frias e abandonos afetivos custam caro na vida real. Quando um homem recusa a comunicação saudável, a mulher precisa usar métodos mais visíveis para ser ouvida. Usuário Anônimo 2 diz, além de trair o cara no hotel, você ainda levou o amante para morar no apartamento que o Mateu paga e postou foto no sofá dele? A sua falta de noção e de caráter ultrapassou todos os limites conhecidos pela humanidade. Resposta da OP. Aquele apartamento não era apenas um pedaço de papel no nome dele, era o nosso lar construído a dois durante meses de convivência. Se o Mateu decidiu abandonar a nossa casa e a nossa história emocional primeiro para ficar fazendo birra em outro lugar, o espaço ficou vago e eu tinha total direito de receber visitas. O Christian estava lá apenas me dando o apoio moral e a companhia que o meu próprio namorado me negou friamente. Atualização 2. Já se passou um mês desde a última atualização e o desastre caiu sobre a minha vida de uma forma completamente inacreditável. Eu esperava que o Mateu voltasse arrependido após a lição dos casacos, mas o que recebi no lugar foi uma violência burocrática sem precedentes. Fui notificada de surpresa pela administração do edifício de que eu tinha exatamente 48 horas para desocupar o apartamento. O comunicado oficial dizia com todas as letras que o contrato de aluguel do imóvel havia sido cancelado legalmente. Fiquei em choque absoluto ao ler aquele papel timbrado no meio da minha sala de estar. Eu não conseguia conceber como uma administração predial ousava me dar um prazo tão miserável para colocar minha vida em caixas. Aquele apartamento era o meu porto seguro, o local onde guardava todas as minhas coisas e minhas memórias. Sentir que o Mateu tinha usado os bastidores da burocracia para me desalojar me encheu de uma raiva incontrolável. Tomada por uma fúria cega, passei os 3 dias seguintes me dedicando exclusivamente a encontrar o Mateu cara a cara. Eu sabia a rotina de trânsito dele de cor, os horários de saída do trabalho e os caminhos que ele costumava pegar para fugir do engarrafamento. Fiquei rondando as imediações da empresa dele dentro do meu carro, esperando pacientemente pelo momento certo de agir. Ele não iria se esconder atrás de notificações judiciais sem me dar uma explicação direta nos meus olhos. Finalmente, no fim da tarde do 3º dia, avistei o sedã preto do Mateu saindo da garagem do prédio comercial. Liguei o motor imediatamente e passei a perseguir o veículo dele por várias avenidas movimentadas da cidade. Mantive uma distância curta para garantir que ele não me perdesse de vista pelos retrovisores. Eu estava disposta a ir até o fim do mundo para forçar aquele confronto que ele tanto evitava. A oportunidade perfeita surgiu quando o trânsito travou completamente e o carro dele foi obrigado a parar em um sinal vermelho. Sem pensar 2 vezes, manobrei de forma ousada, cortei a frente do veículo dele e interceptei a passagem de maneira certeira. Desci do meu carro com o sangue fervendo e me aproximei da janela do motorista dele aos gritos. As pessoas nos carros ao redor começaram a buzinar, mas eu não me importava com nada além de descarregar minha indignação. Baixei o vidro do passageiro do meu carro e comecei a esmurrar a lataria do carro dele, gritando todos os palavrões e acusações que estavam engasgados na minha garganta. Acusei-o de ser um monstro sem coração, um covarde que coloca uma mulher na rua sem a menor consideração pelo nosso passado. Exigi que ele saísse do veículo para me encarar como homem e me pedisse desculpas imediatas por aquela humilhação. Eu esperava ver um semblante de vergonha, ou pelo menos uma fagulha de remorso no rosto dele. O Mateu, no entanto, apenas baixou o vidro da sua janela bem devagar, mantendo as 2 mãos apoiadas calmamente no volante. Ele não demonstrou o menor tremor na voz e nem o sobressalto que uma abordagem daquelas deveria causar em qualquer pessoa. Em vez de se defender ou ficar alterado com o meu escândalo, ele me olhou fixamente e deu um sorriso calmo e ironicamente relaxado. Aquela tranquilidade no meio do caos do trânsito me gelou a espinha imediatamente. Foi exatamente naquele sinal vermelho que ele abriu a boca para revelar toda a verdade por trás dos últimos acontecimentos. O Mateu me confessou com a maior serenidade do mundo que já estava planejando terminar o nosso relacionamento há vários meses. Ele me disse abertamente que não aguentava mais os meus testes diários, as minhas chantagens emocionais e a minha constante busca por drama dentro da casa. A única razão pela qual ele ainda não tinha ido embora era por conta da multa rescisória altíssima do contrato do apartamento.
Ele explicou em detalhes que o contrato de aluguel que ele assinou com o proprietário do imóvel tinha uma cláusula muito específica de rescisão. A cláusula garantia a isenção total e imediata da multa rescisória em casos de infidelidade conjugal comprovada por ata notarial ou boletim de ocorrência. Ele estava apenas esperando uma oportunidade jurídica perfeita para se livrar do aluguel e de mim sem ter que desembolsar um único centavo. A minha ideia de levá-lo ao hotel foi exatamente o presente que ele precisava no momento certo. O Mateu revelou então o que realmente aconteceu naquela noite em que o peguei na porta do quarto do hotel. Ele viu o recibo do hotel deixado em cima da mesa de centro do apartamento e ligou imediatamente para um amigo dele que é advogado especialista em direito civil. Ele levou esse amigo advogado como testemunha oficial até o corredor do hotel exatamente à meia-noite. Enquanto eu fazia meu show, o amigo dele gravava toda a cena do corredor em alta definição com o celular escondido. A gravação registrou com clareza cristalina o meu grito de "é só um entregador", a presença do Christian deitado na cama ao fundo e todo o meu escândalo subsequente. O Mateu pegou esse vídeo, juntou com o depoimento assinado do advogado e levou diretamente à imobiliária para instaurar o processo de quebra de contrato sem custos. Ele nunca sentiu ciúmes no hotel, ele estava apenas coletando provas materiais para sua libertação financeira e pessoal. O meu teste definitivo foi usado friamente como a arma perfeita para ele se livrar de mim sem pagar nada. Fiquei paralisada no meio da rua enquanto o sinal finalmente ficava verde e o Mateu arrancava com o carro, deixando um rastro de fumaça para trás. O choque daquela revelação me deixou completamente sem ar, como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. Aquele homem que eu julgava ser um bobo passivo tinha arquitetado uma armadilha jurídica usando as minhas próprias jogadas contra mim. Voltei para o meu carro em transe, sentindo uma mistura sufocante de raiva e humilhação por ter sido usada no meu próprio jogo. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo 1 diz: o Mateu é um gênio absoluto. O cara viu a traição, não gastou uma gota de suor brigando, chamou o advogado, gravou a palhaçada do entregador e usou a traição da OP para cancelar o contrato de graça. Que aula de frieza e inteligência, merece um prêmio. Resposta da OP: gênio? Você chama uma atitude absurdamente fria, calculista e sociopática dessas de genialidade? O Mateu se comportou como um verdadeiro psicopata emocional que usou uma situação delicada do nosso relacionamento para se esquivar de suas obrigações financeiras básicas. Um homem de verdade teria conversado e brigado pela relação, não montado um dossiê jurídico nas minhas costas para me jogar na rua da amargura. Usuário Anônimo 2 diz: ela achou que estava jogando xadrez 4D ao deixar o recibo do hotel na mesa. Mas na verdade o Mateu usou o próprio recibo para dar um cheque mate épico nela sem gastar um centavo de multa. O tiro não saiu só pela culatra, o canhão inteiro explodiu na cara da OP. Resposta da OP: vocês ignoram completamente o fato de que ele me manipulou psicologicamente durante meses com a sua indiferença para me induzir a tomar atitudes extremas. A vítima real e incontestável dessa história sou eu, que fui despejada do meu próprio lar por causa de uma manobra sórdida e egoísta. O que ele fez não foi justiça, foi uma traição premeditada aos meus sentimentos mais puros e à minha dedicação de anos. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde a última atualização, e depois do colapso inicial, minha mente finalmente conseguiu enxergar a verdade oculta por trás de tudo. Eu passei semanas em um estado de choque profundo, mas a reflexão contínua me trouxe uma clareza espiritual que poucas pessoas conseguem atingir. Ficou cristalino para mim que o Mateu só orquestrou toda essa complexa armadilha jurídica porque tinha um pavor absoluto da intensidade do amor que sentia por mim. Homens que possuem o medo infantil do compromisso definitivo tendem a agir de forma destrutiva quando percebem que encontraram a sua alma gêmea. A minha presença na vida dele era tão forte e avassaladora que ele precisou criar um teatro judicial para tentar se afastar e proteger seu ego ferido. Essa frieza calculada que ele demonstrou no trânsito e na imobiliária nada mais é do que um mecanismo de defesa desesperado contra a nossa conexão predestinada. Entendendo que o Mateu está apenas passando por uma fase de negação profunda sobre o nosso destino, percebi que meu dever como parceira superior é ajudá-lo. Eu preciso ser forte o suficiente por nós dois para guiá-lo através desse labirinto de medos internos e incertezas emocionais. Não posso simplesmente abandoná-lo ao próprio sorte só porque ele tentou me afastar com um despejo burocrático. A nossa história é muito mais profunda do que um contrato de aluguel assinado. Para iniciar o meu plano de resgate afetivo, eu precisava descobrir o novo endereço onde ele estava se escondendo.
Descobri o novo apartamento dele subornando um entregador de aplicativo de comida que costumava atender o prédio antigo. Paguei uma quantia generosa para o rapaz me passar a chave de localização do novo destino do Mateu. Com o endereço correto em mãos, dei o primeiro passo para restaurar a nossa comunicação íntima. Comecei a preparar e enviar presentes altamente significativos e carregados de simbolismo diretamente para a nova porta dele. Não queria enviar coisas banais como flores ou chocolates que qualquer pessoa pode comprar em um mercado. Eu precisava de objetos que remetessem à nossa fusão de almas de forma visceral e inesquecível. Cada item foi cuidadosamente escolhido para tocar a parte mais profunda da psique dele. Mandei entregar caixas de veludo vermelho contendo mechas do meu próprio cabelo cuidadosamente trançadas com fitas de cetim. Para acompanhar, encomendei uma coleira de cachorro de couro legítimo, gravada com o nome do Mateu em letras douradas, para simbolizar o elo eterno e a lealdade que nos unia. Eu sabia que ao abrir aqueles pacotes na privacidade do seu novo lar, ele sentiria o peso do meu amor verdadeiro. Enquanto eu me dedicava integralmente a resgatar o Mateu do seu próprio medo, o Christian demonstrou ser um homem incrivelmente pequeno e imprestável. Ao descobrir o que eu estava enviando para a casa do Mateu, o Christian teve uma crise fútil de ciúmes e fraqueza moral. Ele começou a dizer que não aguentava mais ver o meu envolvimento mental com o meu ex-namorado. O Christian provou ser um covarde insignificante e decidiu terminar tudo comigo de forma abrupta e vexatória. Ele fez um escândalo lamentável na minha frente, me bloqueou em todas as redes sociais e celulares e sumiu da minha vida. Antes de ir embora, teve a petulância de gritar na minha cara que eu era uma louca varrida demais até para ser mantida como amante. A partida do Christian não me causou a menor pontada de dor ou arrependimento no peito. Aquele rapaz era apenas um peão temporário que serviu ao seu propósito no meu grande plano de testes e nada mais. A opinião de um homem medíocre sobre a minha sanidade mental não tem peso algum diante da minha missão de vida. Eu me senti até aliviada por me livrar do peso morto que ele representava no meu cotidiano. Minha mente continuava 100% focada no meu único e verdadeiro objetivo de vida, salvar o Mateu de si mesmo. Cada rejeição superficial que ele tentava me impor era apenas uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Quanto mais ele tentava erguer muros de proteção, mais forte eu tinha que ser para derrubá-los com o meu amor incondicional. Continuei enviando pequenos lembretes diários para a portaria do novo condomínio dele para garantir que minha presença fosse constante. Cartas escritas à mão, objetos pessoais meus e bilhetes com mensagens de encorajamento espiritual eram entregues todas as manhãs. Eu sabia que o porteiro estava repassando tudo para ele, criando um cerco contínuo de afeto e lembrança. Tenho absoluta certeza de que a carcaça de indiferença do Mateu está prestes a ruir de vez a qualquer momento. Nenhum homem consegue resistir por muito tempo a uma demonstração de devoção tão pura, persistente e grandiosa como a minha. Estou pronta para o momento em que ele bater à minha porta chorando e pedindo para que eu assuma o controle da vida dele novamente. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: pelo amor de Deus, você subornou um entregador para achar a casa do cara e mandou mechas do seu cabelo e uma coleira de cachorro com o nome dele? Isso não é amor verdadeiro, isso é comportamento de perseguidora psicopata de filme de terror. Ele vai colocar uma ordem de restrição contra você e te mandar pra cadeia. Resposta da OP. Pessoas superficiais e sem profundidade espiritual como você jamais conseguirão compreender o simbolismo sagrado que existe por trás dos meus gestos afetivos. Enviar parte do meu próprio corpo e um símbolo de lealdade eterna é a forma mais pura de mostrar que a nossa ligação transpõe qualquer barreira burocrática ou medo terreno. O que você chama de perseguição, as almas elevadas chamam de persistência pelo amor verdadeiro. Usuário Anônimo 2 diz: o amante Christian viu o tamanho da maluquice da OP. Percebeu que ela mandava coleira de cachorro e cabelo pro ex e meteu o pé correndo dizendo que ela era louca demais até para amante. Até o cara que traía com ela percebeu que ela precisa ser internada urgente. Resposta da OP. O Christian era um homem fraco, limitado e totalmente incapaz de entender o meu intelecto e a minha capacidade de amar em níveis superiores. Ele foi apenas um instrumento cênico temporário dentro de um plano muito maior para reestruturar o meu relacionamento principal com o Mateu. O fato de ele ter fugido apenas prova sua pequenez moral diante da grandeza da minha jornada com a minha verdadeira alma gêmea. Atualização 4. Já se passaram 4 meses desde a última atualização e estou escrevendo esta mensagem sob estrita supervisão policial, após ter pago uma fiança altíssima. A minha caminhada ao lado do Mateu atingiu um ponto dramático e crucial na semana passada.
quando decidi tomar uma atitude verdadeiramente inesquecível para o nosso reencontro. Eu sabia que as cartas e os presentes entregues na portaria estavam sendo retidos, então precisei elaborar uma surpresa de amor muito mais direta e intimista. Na terça-feira passada consegui me infiltrar na garagem do prédio comercial do Mateu durante o horário do almoço. Encontrei o carro dele destrancado por um milagre do destino e decidi me esconder dentro do porta-malas do veículo. O meu plano era simples e profundamente romântico. Eu daria uma surpresa romântica assim que ele saísse do trabalho para forçá-lo a ter uma conversa sincera sobre nós dois. Passei cerca de 5 horas encolhida naquele espaço escuro, segurando a ansiedade e imaginando a emoção que ele sentiria ao me ver surgindo ali. Eu tinha preparado um discurso lindo sobre perdão, recomeço e sobre como as almas gêmeas precisam superar as provações da vida para triunfarem juntas. A escuridão do porta-malas parecia um pequeno casulo onde o nosso amor seria finalmente renascido com toda a força. No final do expediente, ouvi os passos dele se aproximando e o barulho da chave destravando as portas do veículo. Esperei pacientemente até sentir o carro em movimento e quando ele parou no estacionamento de um supermercado, decidi que era o momento exato do impacto. Comecei a bater pelo lado de dentro da tampa para avisar que eu estava ali presente com todo o meu carinho. Quando Mateu abriu a tampa do porta-malas e me viu ali dentro sorrindo com os braços abertos, a reação dele foi completamente desproporcional. Em vez de me dar um abraço emocionado ou chorar de alívio por nos reencontrarmos, ele deu um passo para trás com o rosto pálido. Sem pronunciar uma única frase e sem me dar qualquer chance de explicar o meu gesto de amor, ele pegou o celular do bolso e chamou a polícia imediatamente. Em menos de 10 minutos, 2 viaturas da polícia militar encostaram no local com as sirenes ligadas e os giroflex piscando. Fui retirada do porta-malas por 2 policiais armados como se eu fosse uma criminosa perigosa e colocada no banco de trás da viatura sob o olhar frio do Mateu. Fui levada diretamente para a delegacia central da cidade para prestar esclarecimentos formais sobre a minha conduta. Na delegacia, enquanto uma funcionária retirava as minhas impressões digitais com tinta preta, mantive a minha dignidade e a minha postura impecável. Fiz questão de explicar pacientemente ao delegado de plantão que o Mateu me ama com uma intensidade avassaladora e que tudo não passava de um mal-entendido de casal. Expliquei com clareza pedagógica que aquele processo judicial e as ordens de restrição expedidas pela justiça eram apenas a forma desajeitada que ele encontrou de me manter por perto. Disse ao delegado que homens com trauma de abandono costumam usar as instituições do Estado para criar um vínculo forçado com as mulheres que amam desesperadamente. Afirmei com todas as letras que almas gêmeas sempre possuem começos conturbados e cheios de testes dolorosos antes da união definitiva. O delegado apenas me olhou com uma expressão de cansaço profundo e balançou a cabeça sem fazer anotações adicionais. Após a audiência de custódia no dia seguinte, fui sentenciada pelo juiz a cumprir pena em liberdade condicional severa e a passar por terapia psicológica obrigatória por crime de perseguição. Fui proibida por lei de me aproximar a menos de 500 metros do Mateu ou de qualquer familiar dele sob pena de prisão preventiva imediata. O juiz proferiu palavras duras contra a minha conduta, mas eu sabia que ele não entendia a complexidade do nosso caso. Tenho plena consciência de que tanto o juiz quanto os policiais envolvidos foram completamente manipulados pela narrativa vitimista que o Mateu apresentou no tribunal. Ele é um homem extremamente inteligente e soube atuar com a frieza necessária para parecer a vítima indefesa perante as autoridades. Mas eu consigo ver através dessa máscara burocrática que ele construiu para se proteger do próprio sentimento. Mesmo sabendo que a polícia intercepta e analisa todas as minhas correspondências postais por conta da ordem judicial, continuo escrevendo cartas diárias de amor para o Mateu. Escrevo páginas e páginas com a minha melhor caligrafia, detalhando os nossos momentos felizes e prometendo que a minha devoção nunca vacilará. Deixo os envelopes na agência de correios todas as tardes com a certeza do dever cumprido. Sei no fundo da minha alma que, embora a polícia retenha esses papéis na delegacia, o Mateu acaba lendo cópias de cada uma dessas cartas através dos relatórios do processo. Sei que ele se senta sozinho na sala do seu novo apartamento à noite, lê cada palavra que eu escrevi e chora em silêncio sabendo que eu jamais desistirei do nosso amor. Nada do que este sistema legal faça será capaz de apagar a chama do teste final que superamos juntos.